honra, valia e a paz do Senhor a todos os meus amigos, que Deus os abençoe. Bom, pessoal, eu sou o apóstolo Cláudio Lopes e estou aqui na Igreja Pentecostal Povo de Deus Unido para Cristo, né? Fazendo algumas, como diz, manutenções. Deixa eu abaixar aqui, né? Nós estamos na Rádio Unidos FM. Estamos aqui na Rádio Unidos FM e vamos parar um pouquinho para nós batermos um papo gospel, né? Bom, pessoal, hoje nós temos culto na Igreja Pentecostal, aqui mesmo, e o culto é às 19h30, tá? Acaba 9 horas da noite, mas eu quero te convidar. É uma grande campanha, tá? Campanha dos 12 dias de oração para um ano repleto de bênção aí e de vitória. E hoje vai estar pregando o pastor Wellington, vai ser uma bênção, tá? Então, você não pode faltar, tá bom? Deus, Ele tem nos colocado para fazer com que o Evangelho do Senhor seja anunciado. O interessante é que, falando dessas formas, nós somos claramente incumbidos a falar a veracidade bíblica, não é verdade? E quanto mais buscarmos a Deus, melhor. Quanto mais se aproximar de Deus, melhor. Porque Deus, Ele não se afasta de nós. É nós que nos afastamos dele. Então essa campanha de 12 dias, irmão, é uma campanha tremenda, tá bom? Ontem nós tivemos aí o presbítero Cláudio falando acerca de fé. Eu também falei, começou no domingo, né? Falei sobre a fé de Abraão, né? Que Abraão ali, com o contexto do livro de João, ali no capítulo, se não me engano, no capítulo 8, né? Onde Jesus ele deixa bem claro que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Então, textos e contexto é necessário. E falando sobre isso, texto e contexto, hoje em dia é difícil a pessoa ela pregar o texto e o contexto. É difícil. Ela escolhe um versículo e aí durante aquele versículo ela fala: é de Deus, pastor? É que Jesus nunca ensinou ninguém a pregar. Jesus ensinou o povo a orar. Mas é claro que como os apóstolos dizem, olha, nós não servimos à mesa, mas nós devemos meditar nas Sagradas Escrituras, né? Deixa cada um fazendo assim a sua tarefa, né? E aí é onde nós temos um objetivo maior de que a veracidade bíblica possa ser pregada e não distorcida, tá? É claro que nós temos que ter a paciência de Jó, como disse, eu falo, os homens de Deus, de muitas das vezes, não apanhar pano naquilo que realmente não está disposto, mas ter um cuidado precioso para que a pessoa possa aprender, até mesmo, por que não, a ler o texto antes de você pregar. Então, antes de você pregar, leia todo o texto, tá? Para não correr o risco de pretexto, porque texto fora de contexto gera pretexto para heresia. Então, tem um monte de pretexto, vai falar um monte de coisa. A igreja vai dar glória a Deus, porque esse trabalho de estar nesse cuidado é o anjo da igreja, tá? Esse cuidado. Claro que ele não vai falar nada, mas ele vai estar aí intercedendo.
Por que, apóstolo? Porque muitas das vezes Deus fala no juízo e a pessoa fala na bênção. Deus fala na bênção e a pessoa fala no juízo. Ou seja, na verdade ele vai pregar aquilo que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Então ele veio com aquela disposição, mas ele não teve o tempo de ler as escrituras, tá? Então nós temos que ter muito cuidado desta maneira, tá? Então pregue texto, leia o seu texto, vê o que o texto está falando, para que você possa pregar. Não estou ensinando ninguém a pregar, não, porque Jesus não ensinou, porque eu vou ensinar. Mas é uma maneira melhor de você entender o que está acontecendo e a mensagem depois de ser aplicada ali, tá? Porque ainda que você aplique uma coisa que não está no texto, aparentemente parece que vai ser bênção, mas acaba não tendo o efeito espiritual da qual tem que ter, porque nós temos que respeitar as Sagradas Escrituras. Eu vou abrir aqui um texto para que nós venhamos a entender, né? Lembra aquele em Atos dos Apóstolos ali, quando o eunuco está lendo a Bíblia e aí o Espírito Santo leva Felipe a dialogar com o eunuco, e a primeira pergunta que o Felipe fala para o eunuco é: tu entendes o que lê? E a resposta imediata do eunuco é: como poderei entender se ninguém me explicar? Você entendeu? Então é necessário você ter um tempo para estar meditando e você estar se expressando, né? Como aqui, ó. Olha um texto aqui interessante. Nós vamos olhar os dois lados. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos ler aqui, olha aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos ler só para nós ter uma base do que o texto e o contexto está falando aqui. Só para você entender, ó, vamos lá, desde o princípio. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher. Não, vamos ver outro. Isso aqui vai falar de dinheiro, de dízimo, de oferta. E aí eu vou ter que entrar nesse mérito de oferta, de dízimo, e aí, enfim, de morte, porque é o texto e o contexto fala sobre isso, tá? Mas vamos aqui então, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. É melhor, né? Fala da cura. Vamos lá? Olha só. Leia o texto, tá, pessoal? Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham uma porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João, que deixa eu arrumar aqui a Bíblia. Eu vim aqui para fazer manutenção, pessoal, mas vamos aqui. Achei essa Bíblia pequena, vamos lá. Versículo aqui de número 2, para nós entendermos. Versículo de número 3. Ele vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então, está entendendo aqui o mistério? Vamos continuar. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí está escrito. E tomando-a pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E o que aconteceu, pastor? E andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E começaram
e conhecia-los, pois ele é o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombros. Olha só, pelo que lhe aconteceu. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, olha só, irmão, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e, perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse o homem homicida, e matar o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, no que nós somos testemunha. Bom, seria melhor ler todo o texto, mas você já deu para entender aqui a veracidade bíblica, tá? Olha só que interessante. A Bíblia vai nos dizer aqui que Pedro e João, depois do grande Pentecoste que aconteceu, do grande avivamento que aconteceu, ele foi a hora nona, né? A hora nona, que significava aproximadamente às 3 horas da tarde, a hora nona, para ir para o templo adorar. E o que nós observamos aqui, que a mentalidade de João e Pedro era buscar a Deus. Mas havia também outra história de uma pessoa que era coxo, de uma pessoa que era levado todos os dias na porta, até na escadaria, vamos deixar daquele templo, para pedir esmola, da qual a Bíblia vai nos dizer que era coxo desde nascença. E o principal é que ele era um homem muito conhecido, né? Então, a Bíblia vai nos dizer que era uma pessoa inválido, era uma pessoa que estava com a sua trajetória sucumbida à esmola, à perdição. Mas a Bíblia diz que, vendo Pedro e João, quem viu não foi o paralítico, foi João e Pedro que viu ele entrando no templo, e ele vendo a Pedro, que viu foi o paralítico, perdão, e ele vendo a Pedro e a João, que entrando-se no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Agora, interessante é que Pedro não deu a esmola. Pedro não deu aquilo que ele buscava. Pedro não deu aquilo que ele almejava. Está vendo como a ministração está mudando? Pedro não deu aquilo que ele queria. E muitas das vezes Deus não dá aquilo que nós queremos. Mas o que Pedro falou para ele foi... olhou para ele, que ele estava esperando, é claro, uma esmola. Pedro então disse para ele: não tenho prata, não tenho ouro. Olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, olha só, o Nazareno, levanta-te e anda. Então ele trouxe: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Foi a primeira posição de Pedro. Primeiro olhar para ele. Olha para mim. Depois, Pedro lança uma palavra profética para que ele se levantasse.
Mas Pedro o levantou, Pedro tomou ele pela mão. Pedro, ainda que profetizou na vida dele, Pedro estendeu a sua mão. Ou seja, Pedro não deixou ele sem reação. Pedro apenas fez aquilo que era necessário: profetizar e estender a mão. Ou seja, a fé com as obras, porque a fé sem obra ela é morta. Há dois tipos de fé que nós podemos entender aqui nas Sagradas Escrituras, e muitas das vezes as pessoas não levam em conta. A fé que é para salvação, que é para cura, essa da qual Jesus, quando curava, falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé, enfim, a fé salvística. Esta é a fé gratuita, tá? Não tem valor, mas é gratuita. Então a primeira coisa que Pedro fez foi a fé salvítica. A segunda coisa que ele fez foi a fé com as obras, porque ele levantou as suas mãos. Pastor, não estou entendendo isso, me explica direito. Paulo, quando ele... Olha só como Deus está me trazendo esse capítulo, esse versículo, está mostrando o outro, sem eu sair da inerrante Bíblia, da palavra de Deus. Paulo, ele, quando pregava, ele diz nas suas cartas que a fé não precisa da obra, mas a fé para a salvação. É isso que você tem que entender, porque a fé é gratuita. Então, para que as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a pessoa mudando, a fé é simplesmente base para a pessoa ser salva, se chama fé salvítica. Mas depois que a pessoa é salva, que ela está em comunhão com a igreja, que está em comunhão com Cristo, já não anda segundo os conceitos do mundo, mas está voltando à ação espiritual de Deus, aí se encontra no livro de Tiago. Porque a Bíblia diz que no livro de Tiago, diz que a fé, sem as obras, ela é morta. Entendeu? A fé gratuita é a fé salvística, é a fé da cura, é a fé que move montanha. Essa é a fé que não precisa, é de graça. Mas a fé com as obras, nós temos lá Abraão estendendo seu filho, dando o seu filho. Nós temos aqui João estendendo a mão, ele está profetizando e ele está estendendo a mão. Agora, Deus não dá a bênção pela metade. Deus não dá. E não é contradição, meu querido irmão. Tiago e Paulo não estão em contradição, eles estão falando a um público diferente do outro. Então nós temos que entender isto. Olha que a Bíblia diz aqui, ó. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Então teve a obra, levantou ele, os seus pés, seus tornozelos se firmaram, quando a obra, a fé e a obra do próprio Pedro e João, elas se unificaram primeiro na fé salvítica, depois se unificaram na fé, olha, com as obras. Vocês não estão entendendo? Levantou. E qual é a conclusão que nós chegamos quando esses dois paradoxos, essas duas situações acontecem? Pedro não tinha somente a cura dos braços, Pedro não só andava, falava, Pedro era batizado com o Espírito Santo. Você vê que aqui no versículo embaixo, que quando seus tornozelos se firmaram, ele deu um pulo. Quem é que dá pulo, irmão? Só quando você está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele saltou. Sabe o que é saltar? Saltou e se colocou de pé e andou e entrou com eles no templo. E ele não entrou apenas no templo andando. A Bíblia diz que ele andou saltando e louvando a Deus. Então, uma experiência. Ele não só recebeu a cura,
ele não só recebeu a salvação, como ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, e ele recebeu uma experiência com Deus. Quando a pessoa roda, quando a pessoa pula, faz uma manifestação que você talvez ainda não entenda, ele está tendo uma experiência com Deus. Não é doutrina, você não é obrigado. A salvação não depende disso, a salvação só depende da fé. Mas o que ele ali é uma experiência. A experiência não gera doutrina na igreja, mas sim a doutrina gera uma experiência. Então ele trouxe saltando, pulando, pense como você quiser, rodando a bênção completa. E o interessante é que quando ele então fez tudo isso, ele serviu de vitrine para a iniciação da pregação do Evangelho. Ele foi a vitrine. Então você, quando é curado, você é a vitrine. Quando você é libertado, você é a vitrine. Quando Deus te abençoa na ação financeira, você é a vitrine. Quando Deus te abençoa na ação física, você é a vitrine. Você é a vitrine para que o Evangelho se expanda através do seu testemunho. E a Bíblia diz que eles conheciam aquele homem e sabia que ele pedia esmola, era coxo desde o nascimento, e aí então eles ficaram assombrados. É aquilo que acontece, um despertamento, um assombro, quando Deus começa a operar. E a Bíblia diz que, se apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ou até mesmo ao Pedro, chamado de Salomão, num lugar mais amplo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? Então, Pedro começa ali, naquela vitrine, Pedro começa a pregar o Evangelho. Amém? Eu não estou pregando, estou apenas lendo, trazendo alguma coisa. Então, quando você lê o texto, você tem um contexto, você tem os textos paralelos, né? Os versículos paralelos, sem precisar você sair, sem precisar você ir lá para Amazonas e voltar para os Estados Unidos, e voltar para o Brasil. Não precisa. É só uma dica, não estou ensinando ninguém aqui. Mas quando você pregar a palavra de Deus, tenha cuidado em ler o texto, para que você não traga um tropeço. E ainda que se torne um grande avivamento, não foi pregado aquilo que a pessoa leu. Amém? Então, o que você leu, ele pode trazer juízo, ele pode trazer cura, ele pode trazer libertação, ele pode trazer uma oportunidade de evangelizar, né? E ele pode trazer à tona a palavra. E você vai ver que, se você quiser viajar, lá no final, ele vai trazer pela fé, né, ao nome do Senhor Jesus, que eles receberam tudo isso, recebeu a fortaleza. E aí ele vai trazer alguns personagens nesse mesmo texto. Ele vai trazer o personagem de Moisés, tá? Dos profetas, desde Samuel. Então ele vai trazer uma ação completa, Abraão, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a honra e a glória viesse apenas para Cristo. Os irmãos estão entendendo? Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Bom, foi rapidinho, eu estava aqui fazendo a manutenção aqui no nosso aparelho, mas já estou saindo e te espero você hoje à noite. Tem uma palavra tremenda. O Wellington vai estar aqui, tá? E o pastor Wellington, e ele vai verdadeiramente vai ser usado por Deus, e eu quero ver você aqui nesta noite glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tá bom, pessoal? Rua Sonata Luar, número 50B, Vila Yolanda 2, Cidade de Tiradentes. Fiquem com Deus. Fui.